Muito bem. Vamos falar hoje sobre um recurso bastante interessante na ideia do Lazarus. Ok, esse recurso você já vem de um ambiente delphiniano, digamos assim, né? Já programa com Delphi, talvez você já conheça. Mas tem pessoas que mesmo no Delphi não faz uso do que eu vou falar agora. Então, se é a primeira vez que você ouve falar, então você vai ficar muito agradecido comigo depois. Vamos lá. Então, aqui no Tools, você tem uma coisa chamada Code Templates. O que são os códigos templates aqui? Code Template, tradução livre, é modelo de código. Né? Quando você clica aqui em Code Template, vem uma relação de templates ou modelos de código. Então vamos falar aqui sobre os templates. O que eles são? Bom, aqui tem um módulo. O módulo é o arquivo de configuração dos templates. Como você vê, ele fica guardado na pasta de configuração do Lazarus. Em vídeo anterior, eu mostrei como criar uma sua pasta de configuração para que na hora que você precisar transportar o Lazarus, formatar o computador e tudo mais, você levar suas configurações consigo e não ficar tendo que configurar o ambiente todo outra vez, né? Aliás, se você não viu esse vídeo, por favor, veja ele, porque ele demonstra exatamente o que muitas pessoas fazem. Não está funcionando direito, desinstala, instala de novo e tem que passar por todo um ambiente de reconfiguração. Às vezes eu tenho que fazer isso no Delphi e é estressante ter que reconfigurar uma segunda máquina. Você perde metade do dia ajustando tudo novamente. Então aqui você tem uma configuração que você simplesmente passa para a próxima máquina, né, para o mesmo lugar e fim de papo. Você leva todos os seus templates juntos também. Também, porque muitas outras configurações, search path, né, ajustes, né, que você faz na sua IDE, né, tá tudo lá. Tá bom? Tá tudo nessa parte de configurações. Bom, esse daqui, então, eu expliquei o módulo. Aqui você tem os templates, são os códigos, né, os modelos de códigos. Então, um template, ele precisa, para existir, um nome. Né? Então, se você olhar aqui um for aqui, ó, for B aqui, ó, esse é o nome do template. Ele tem uma descrição, chamada for statement, né? E aqui embaixo você vê que está habilitado o uso de macros nele. O que são as macros? As macros são essas funções precedidas com caractere $. Então isso aqui é uma macro, isso aqui é uma macro e isso aqui é uma macro. A macro, ela tem um parâmetro. Você pode fornecer um parâmetro para ela. Esse parâmetro pode ser alguma coisa importante, né? Ou simplesmente um valor literal. Aqui é um valor literal, tá vendo? Tá? Mas o importante é que quando você tem o wparam, o que ele faz? Se você clicar em help aqui, ele vem com uma explicação mais pormenorizada, né? Mas o wparam faz com que seus tabs parem nessa posição de dentro aqui. Então, fora aqui seria o quê? Uma variável. Geralmente a gente vai usar o i. Então, nesse lugar aqui, né, o wparam, né, vai parar com tab para que você digite qual é a variável. Ele já vai trazer como parâmetro a variável countVar. Olha, eu não quero countVar. Normalmente minhas variáveis começam com ir. Então eu pego e troco por ir aqui, tá bom? E agora aqui nós temos wparam. Olha, sempre começa do zero. Zero é o valor default quando você bater um tab. E agora pred, né? Por que pred? Pred é um valor anterior ao número ordinário, né, que você vai informar aqui. Então, se, por exemplo, você colocar um string list.count, vai ser um string list.count menos 1, né? Mas a gente não usa a expressão matemática menos 1 porque ela é mais lenta e consome mais energia do que o pred. Então, aqui o end, aqui você percebe que add semicolon, ele, como eu falei para vocês, uma macro é uma função que retorna um valor ou um comportamento. Tá? Então aqui eu estou dizendo para ele pegar apenas uma variável que você vai digitar na hora, cujo valor padrão é i. Aqui também uma variável cujo valor padrão é zero. E aqui o valor padrão cujo, né, parâmetro, né, é count aqui, mas podia ser qualquer outra coisa. Tá bom? E add column aqui ele retorna o famoso ponto e vírgula, que é como nós terminamos uma sentença em Pascal. Tá bom? Uma sentença, um comando. Então é isso. A gente não usa ponto e vírgula literal. Tá? Por quê? Porque o ponto e vírgula pode ser interpretado de maneira errada nas macros. Então existe uma macro só para poder usar o ponto e vírgula. Tá? E aqui no cantinho você tem aqui, além de habilitar a macro, você tem quando você pode usar a macro, quando ela pode ser acionada.
num Enter, por exemplo, num Tab, né? Onde você chama para não completar, num espaço, na palavra final, você seleciona, né, quando você quer fazer o autocomplete, tá bom? Então é isso. Eu acabei de mudar o for B aqui, né? E agora vamos ver como é que funciona ele. Vamos dar um OK aqui e então vamos prosseguir. Para essa demonstração, eu vou precisar criar aqui um programinha simples. Vamos colocar aqui um botãozinho, né? Esse botão aqui é aqui, tá ali, ótimo. Vamos colocar aqui um pouquinho maior. Vamos colocar também um menuzinho. Vamos aqui, vamos alinhar ele para cima. Se você olhar para quando eu coloco o componente, ele já vai para a barrinha de favoritos. Nos vídeos anteriores eu mostro como fazer isso, né? Normalmente você teria aqui as propriedades, né? Eu coloquei aqui um componente, ele pula para os favoritos, né? Muito bem. Agora vamos fazer um laço fora aqui. Deixa eu apagar aqui. Clear. Ok, ótimo. Vamos aqui agora. Vamos lá, um laço for. Então agora como é que eu faço? Como é que eu chamo o code template? Bom, você pode chamar ele através do Ctrl J. Então, Ctrl J, aí você seleciona o que você quer. Se você der um for aqui, né, lembra que aquela máquina chama-se for B e dá um Ctrl J, ele vai aparecer no primeiro for, né, a primeira máquina que começa com for. Aí você pode escolher uma. Então, eu tenho aqui for B, vamos aqui, pronto. Tá? E aí ele criou. Ó, você percebeu que aqui agora já tem I, tá vendo? Mas eu posso mudar para J se eu quiser. J. E aí eu dou um tab, ele vai para aquele, olha os $W que você viu ali na máquina, tá vendo? Eu dou um tab, ele pula para o 0. Eu dou um tab novamente, ele vai para a palavra count, né? Então imagine que eu tenho uma string list, eu coloco assim, L.count, aí pronto, L.count. Aí eu dou um tab, ele para exatamente no centro, aqui entre o begin e o end. Por que isso aconteceu? Novamente, vamos aqui em Tools, Code Templates. Você vai perceber que no for, na B aqui, eu tenho uma contrabarra ou uma barra vertical, né? Essa barra vertical ela indica onde o cursor deve parar no final da macro. Então ele completou a macro, ele tem que parar aqui. Então, como você pode ver, então, o uso de macros, né, nos ajudam a determinar não somente as variáveis ou as funcionalidades que o macro deve ter. O W-param foi isso, né, que a gente viu. Né, mas também determina, por exemplo, alguma ação, por exemplo, onde parar. Okay? Então, isso daqui é o Code Template, né, que você viu o funcionamento de um template simples. Vamos ainda um pouquinho mais? Vamos prosseguir nesse exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo de verdade. Então, vamos colocar aqui um var aqui e vamos criar uma string list de verdade. String list. Vamos aqui. Vamos colocar aqui uma variável. Eu gosto de usar i para laços for, tá? Não tem jeito. Então, eu usei j ali só para fazer uma exemplificação, mas não dá certo. Não. Vamos olhar aqui. E vamos criar aqui uma variável L, 2 pontos, string, L, vamos usar aqui add, vamos usar nome de frutas, maçã, vamos usar aqui pera e uva, ok? Se isso estiver certo, eu vou colocar agora dentro do meu memo aqui essas frutas, line.add de L ou L de I, ok? Pronto. Aí está a nossa máquina. Então agora, a gente dá uma rodadinha aqui, LT pronto. Opa, um de menos. Vamos lá. Então aí está. Aí nosso primeiro projeto, um laço for, funciona direitinho. Essa é uma forma de você adaptar as macros que já existem, né? Vamos falar então sobre como criar novas macros.